recordai, Senhor, a vossa ternura e compaixão. Feliz domingo para você, meu irmão, minha irmã. Que alegria podermos nos encontrar nesse domingo, mais uma vez, em torno da Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz, que transforma a nossa vida, que penetra o nosso ser e que transforma toda a nossa existência. Nós sabemos do grande amor que Deus tem por cada um de nós. Esse amor compassivo, esse amor terno, esse amor infinito de Deus por cada um de nós. E nós sabemos e conhecemos este amor através da palavra que nos é trazida através da Bíblia. Hoje, o último domingo do mês de setembro, a igreja sempre celebra o dia da Bíblia. Por isso, hoje estamos aqui. É por causa da Bíblia, por causa da palavra de Deus, que nós estamos reunidos hoje. Como nós sempre dizemos na missa, o amor de Cristo nos uniu. E é este amor de Deus, o amor de Cristo, que nos é feito conhecer através da Bíblia, que nos reúne e que nos traz esse nosso encontro para nós crescermos espiritualmente, para termos um acréscimo da nossa fé. Então, você tem uma Bíblia? Tem ou não tem? Tem, né? Muitas vezes nós temos a Bíblia, mas nós deixamos esta Bíblia guardada, enfurnada, muitas vezes como se fosse um livro qualquer, ali numa estante, deixado de qualquer jeito, mas a Bíblia é a boca de Deus, é a carta de amor de Deus para os seus filhos. Então eu convido você nessa hora, se você tem a sua Bíblia aí, vamos tomá-la agora e vamos acompanhar atentamente o que o Senhor nos fala neste domingo. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 32. Mateus 21, de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas ele não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não creste nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem foste tocado de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, diante desta palavra de Deus, né, esta parábola dos 2 filhos, ela parece bastante simples e, ao mesmo tempo, questionadora. O Senhor fala de 2 filhos, de um pai que tinha 2 filhos e que os ordenou para que eles fossem trabalhar na sua vinha.
Veja que aqui o pai, ele não disse, filho, você vai trabalhar na minha vinha hoje. Não, ele disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho então disse não. E depois ele se arrependeu de ter dito não e foi. O outro filho disse, diante da mesma pergunta, o outro filho disse sim, mas não foi. Então Jesus perguntou às pessoas que estavam à volta: qual dos dois fez a vontade daquele pai? O primeiro, porque ele disse não, mas depois ele foi. Na verdade, ele fez a vontade do pai, não é? E Jesus então disse que as meretrizes e os publicanos irão preceder aqueles que são tíbios, aqueles que não acreditam na palavra e na promessa do Senhor. Aqui nós vemos então, irmãos, a mesma ordem dado para um e para outro. Qual era? Pergunto então a você, meu irmão, pergunto para mim também. Qual era a vontade daquele pai? Que os seus filhos, todos os dois, eles fossem trabalhar na vinha. Trabalhar na vinha significa trabalhar em prol do bem, em prol da construção de um reino de paz, de amor, de justiça, de perdão. Um reino onde todos se amam e compartilham este amor. Esta era a vontade do Pai. Nós podemos ver muitas vezes, também nós somos intimados, somos ordenados, somos enviados para trabalhar na vinha, na obra do Senhor. E como isso acontece no nosso meio, como isso acontece nos nossos dias. Dizermos não pelo medo e depois irmos. Mas a maioria das vezes nós dizemos sim e não vamos. O que é pior disso tudo? É dizer sim e não ir. Quando nós dizemos não e depois mudamos de ideia, nós então causamos assim uma surpresa. Quando nós dizemos sim e não cumprimos a nossa resposta, nós causamos aborrecimento, transtorno e tantas outras coisas. Por aqui, a gente vê também nessas palavras, nós vemos quão frágeis são as palavras na nossa vida. Nós dizemos uma coisa e fazemos outra. E é preciso, então, que nós alinhemos a nossa palavra com os nossos gestos, com as nossas atitudes, para que o que dissermos seja realmente aquilo que nós vamos fazer. Quando nós dizemos não, automaticamente nós estamos abrindo mão daquele nosso chamado. Então, a pessoa que nos chamou, que nos ordenou, que nos mandou, que nos enviou, vai procurar outra para mandar. Não é? E muitas vezes, quando a gente muda de ideia, fala, não, eu vou sim, e depois a gente muda, pode provocar até uma certa, como diz, certo conflito as duas pessoas para fazer a mesma coisa. Por outro lado, quando nós dizemos que vamos fazer e não vamos, aí não aparece na hora, e aí como é que fica, né? Para arrumar em cima da hora. Não é fácil. Não é? Então, a gente precisa alinhar a nossa palavra
com nossos gestos, com nossas atitudes. A palavra de Deus já vai nos falar que Jesus nos ensina: diga sim quando sim e não quando não. Tudo que vier além disso vem do maligno, vem do inimigo. Irmãos, nós então, celebrando hoje, nesse dia da Bíblia, nós vamos nos voltar à Santa Palavra e vamos dizer sim aos ensinamentos de Deus. Vamos dizer sim ao chamado de Deus. Vamos dizer sim ao envio do Senhor. Nós não queremos ser precedidos, na eternidade. Cada um de nós escutamos a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus, celebramos essa palavra e, portanto, precisamos viver em conformidade com ela. E vós, vendo isto, nem foste tocado de arrependimento para crerdes nele. Vendo as maravilhas de Deus, vendo e experimentando o amor de Deus na nossa vida, nós muitas vezes não cremos, porque se nós acreditássemos, nós seguiríamos exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. Então, o nosso objetivo hoje é buscar, é perseguir, acertar este alvo de fazer a vontade de Deus. Quando nós mantemos essa intimidade com o Senhor, de lermos a palavra, meditarmos, orarmos e contemplá-la, nós então temos uma mudança na nossa vida. Nós passamos a ser cristãos de verdade. Primeiro ponto, passamos a ser cristãos de verdade. Segundo, temos a certeza da salvação. Terceiro, a nossa oração será cheia de confiança e de poder. Quarto, nós passaremos a ter certeza do perdão de Deus. Também, no quinto, temos a alegria que inunda a nossa vida. O sexto, a paz verdadeira que invade o nosso coração. 7, as decisões que nós tomamos em nossa vida terão a orientação de Deus. 8, seremos capazes de testemunhar Jesus Cristo. E 9, tudo em nossa vida terá transformação. E o 10, amém, assim seja, para essa palavra de Deus. Então, irmãos, façamos hoje a intronização da Santa Palavra de Deus na nossa vida. Vivamos esta palavra, deixemos o Senhor mover a nossa vida, mover os nossos pensamentos, mover o nosso coração. Que a nossa palavra fale aquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da presença de Deus, a nossa fala também será expressando este amor e a vivência do Deus vivo na nossa vida. Tenha a Bíblia, reze com ela e passe. Entenda que a Bíblia não é apenas um livro, mas é uma pessoa. É a boca de Deus falando conosco. Amém? E diz São Jerônimo, que nós vamos celebrar no dia 30 agora: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Querido irmão, querida irmã, louvado seja
o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face e nos dê a sua bênção. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Feliz domingo, feliz Eucaristia, feliz vida nova com a palavra de Deus.